neve caía lá fora, cada floco um pequeno golpe de frio em Chicago, quando a voz de Alessandro Moretti rasgou o silêncio. Põe a minha mãe no chão. O comando foi tão nítido que fez a pequena, mas forte, Sofia Dias parar no meio da rua, com a dona Elvira, de 80 anos, a agarrar-se a ela. Sofia virou-se para o SUV preto que parara ali ao lado, a porta a ficar aberta sem que ninguém se preocupasse. Ela ainda não sabia o nome dele. Só sabia que o ar à volta mudou, ficou mais denso, mais perigoso, quando ele saiu. Alessandro Moretti. O nome que sussurravam em cantos escuros, o chefe da máfia, um milionário de 38 anos que controlava metade do submundo da cidade. Um homem conhecido por falar baixo, porque nunca precisou de alçar a voz mais do que uma vez. Mas ali, naquele momento, o controlo gélido do seu rosto rachou. "Mãe?", disse ele. Sofia apertou os braços por baixo dos joelhos de Dona Elvira. O seu uniforme de empregada de mesa do cantinho da tia Rosa estava manchado de café, sal da estrada e neve suja. O avental pendia torto nos seus quadris generosos e alguns fios de cabelo escuro colavam-se às suas bochechas coradas. Já tinha carregado a senhora quase 3 quarteirões. "Se é o filho dela", disparou Sofia, "pare de olhar e chame uma ambulância." Alessandro ficou paralisado. Ninguém lhe falava assim, especialmente uma empregada de mesa com um crachá de plástico. 2 homens de casaco escuro saíram do SUV, mas Alessandro levantou uma mão, parando-os de imediato. A sua mãe, Elvira Moretti, remexeu-se no ombro de Sofia. "Não a culpes, Alessandro", murmurou. "Ela salvou-me." Os olhos dele voltaram para Sofia. 20 minutos antes, Sofia terminava um turno duplo no cantinho da tia Rosa. 2 clientes no fundo do restaurante riram enquanto ela se esgueirava entre as mesas apinhadas. Um deles resmungou algo sobre alguém do seu tamanho devia ficar fora de vista se quisesse gorjetas. Sofia já ouvira pior. Aos 29 anos, aprendeu a engolir humilhações com café frio e a continuar a trabalhar, porque as contas não ligavam para a dignidade. Sorriu, limpou os pratos e recusou-se a deixá-los ver as lágrimas que teimavam em querer saltar. Foi então que viu uma senhora idosa lá fora, sozinha na neve, agarrada a um poste de luz, antes de desabar. Sofia correu para fora, sem o casaco. Elvira estava consciente, mas tonta, o telemóvel sem bateria, e o trânsito parado por causa de um acidente que bloqueava a avenida. Quando Elvira disse que morava a poucos quarteirões, Sofia agachou-se na neve e disse: "Suba para as minhas costas." Nunca perguntou se a senhora era rica, nunca reparou na pulseira cara debaixo da manga. E certamente não sabia que homens armados por todo lado em Chicago teriam virado a cidade do avesso para a encontrar. Agora, Alessandro atravessava a distância entre eles, parando a centímetros de Sofia. Tinha ombros largos sob um casaco cinzento carvão, cabelo escuro salpicado de neve e uma expressão tão dura que fazia os estranhos desviar o olhar. Sofia não desviou. "Ela precisa de calor", disse, "e de um médico." Algo mudou nos olhos de Alessandro. Não era raiva, era surpresa. A mãe dele desaparecera de um evento de caridade 40 minutos antes, depois de o motorista ter sido deliberadamente enviado para a entrada errada. A equipa de segurança dele encontrara o carro abandonado a 6 quarteirões de distância. Alguém tinha planeado tudo. E esta empregada de mesa exausta tinha tropeçado no meio de tudo e carregado Elvira pela neve sem nada a ganhar. Alessandro levantou cuidadosamente a mãe das costas de Sofia, mas Elvira agarrou-lhe o pulso. "Cuida dela primeiro." Sofia abanou a cabeça. "Estou bem." De repente, os joelhos dela cederam. Alessandro apanhou-a antes que ela batesse no passeio, um braço a segurá-la firmemente pela cintura. Sofia ficou tensa, envergonhada por ele a segurar com tanta facilidade. "Eu disse que estava bem", murmurou. "E a minha mãe diz que, enquanto está com febre", respondeu ele em voz baixa. Tirou o casaco e colocou-o nos ombros de Sofia, antes de se virar para os homens. "Tragam o médico aqui já." Um dos seguranças hesitou. "Chefe, precisamos de nos mexer. Quem quer que tenha levado a senhora Moretti ainda pode estar por perto." O rosto de Sofia mudou. "Levaram-na?"
Alessandro notou de imediato. O que é que viste? Sofia olhou para o restaurante atrás deles, depois para Elvira. Havia um homem a observá-la quando a encontrei. Pensei que estivesse à espera de alguém. A voz de Alessandro baixou. Descreve-o. Sofia engoliu em seco. Casaco cinzento, uma cicatriz ao lado da orelha esquerda. Pela primeira vez naquela noite, Alessandro Moretti parecia genuinamente abalado. Ele conhecia aquela cicatriz. O homem que Sofia vira supostamente estava morto há 6 anos. De repente, Alessandro percebeu que a empregada de mesa curvilínea, sob o seu casaco, era mais do que parecia. Ponham as duas no carro, ordenou Alessandro, mas Sofia afastou-se do braço dele antes que ele a pudesse guiar para o SUV. A sua mãe vai primeiro. A neve acumulou-se no cabelo escuro de Sofia, enquanto ela apertava o caro casaco de Alessandro em volta de Elvira, em vez de o guardar para si. E por vários segundos, o chefe da máfia mais temido de Chicago ficou simplesmente a olhar para ela. Alessandro estava habituado a pessoas a competir pela sua atenção, pelo seu dinheiro, pela sua proteção. Sofia Dias acabara de devolver tudo isso sem se dar conta. Sofia, sussurrou Elvira, dos braços de um dos homens de Alessandro, lendo o nome bordado no uniforme da empregada de mesa. Por favor, venha conosco. Sofia hesitou. O cantinho da tia Rosa brilhava atrás dela, do outro lado da rua coberta de neve. Pelas janelas, já conseguia ver o seu gerente, o Sr. Francisco, de pé com as 2 mãos na cintura. Não posso. Saí durante o meu turno. Para salvar a sua mãe, disse Alessandro. O Sr. Francisco não se importa. Sofia deu-lhe um sorriso cansado, sem humor. Homens como o Sr. Francisco não se importam com o porquê de pessoas como eu cometerem erros. A expressão de Alessandro endureceu a frase pessoas como eu, mas antes que pudesse perguntar o que ela queria dizer, Francisco irrompeu pela porta do restaurante. Dias, gritou. Desaparece por 20 minutos, deixa 6 mesas à espera, e agora anda por aí a flertar? O rosto de Sofia ardeu. Havia clientes reunidos atrás das janelas. Francisco olhou para o uniforme manchado dela e depois para o seu corpo com desprezo aberto. Talvez se mexesse um pouco mais rápido, conseguisse fazer o trabalho que eu pago para você fazer. Alessandro virou-se lentamente. Os seus seguranças imediatamente ficaram imóveis. Sofia reconheceu a mudança antes de Francisco. Ela carregou uma senhora idosa ferida de 80 anos, 3 quarteirões através de 15 centímetros de neve, disse Alessandro. Francisco Bufu, quem raio é você? Um dos seguranças deu um passo à frente, mas Alessandro parou-o com um olhar. Alessandro Moretti. O nome tirou a cor do rosto de Francisco. Até Sofia o conhecia. Moretti. O homem a quem os jornais chamavam empresário, enquanto todos em Chicago entendiam que havia portas que o seu nome podia abrir e homens que o seu silêncio podia aterrorizar, Sofia olhou para ele de forma diferente agora, não com admiração, mas com cautela. Senhor Moretti, eu não percebi, começou Francisco. Não, interrompeu Alessandro. Você não percebeu que ela importava. O passeio ficou silencioso. Alessandro olhou para as janelas do restaurante, onde os mesmos clientes que tinham zombado de Sofia mais cedo estavam a observar. Pague-lhe o turno completo. Francisco acenou rapidamente. Claro. E peça desculpa. Os olhos de Sofia arregalaram-se. Alessandro, não. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele. Algo inesperadamente quente passou por trás da sua expressão fria. Por quê? Perguntou ele. Porque não preciso de alguém assustado a respeitar-me. A voz dela tremeu, mas ela manteve o olhar dele. Preciso de saber que me posso respeitar a mim mesma quando eles não o fazem. Alessandro não disse nada. Aquela resposta atingiu algo que dinheiro e poder não alcançavam. 6 anos antes, a traição ensinara-lhe que a lealdade podia ser comprada e o afeto podia ser simulado. No entanto, Sofia, exausta e humilhada, não queria vingança nem recompensa. Ela simplesmente queria dignidade. Então, mantenha a sua dignidade, disse ele em voz baixa. Mas você ainda vem conosco. Você viu o homem que visou a minha mãe. Sofia olhou para Elvira,
e finalmente assentiu. Minutos depois, estava sentada dentro do SUV aquecido, ao lado da senhora idosa, enquanto Alessandro a encarava do assento oposto. O contraste era quase absurdo. Couro polido, vidros escuros, segurança armada e Sofia num uniforme manchado de café com sapatos molhados. Elvira estendeu a mão. Podia ter me deixado lá. Eu também podia ter feito isso, respondeu Sofia. Mas isso não torna a minha ação certa. Alessandro observou as mãos dadas. Depois, notou Sofia a esfregar o pulso esquerdo. Mostra-me. Não é nada. Sofia. A voz dele suavizou de uma forma que os seus homens nunca tinham ouvido. Ela relutantemente afastou a manga. Marcas de impressões digitais roxas marcavam a sua pele. Alessandro inclinou-se. Quem fez isso? A respiração de Sofia mudou. O homem do casaco cinzento. Os olhos de Alessandro tornaram-se letais. Você disse que ele estava a observar a minha mãe. Ele estava. Depois viu-me ajudá-la e agarrou-me. Disse-me para ir embora. E você não foi. Sofia olhou para Elvira. Ela estava com medo. Alessandro sentou-se, a mandíbula cerrada. O homem com a cicatriz não apenas testemunhara Sofia. Ele tocara-lhe. Pior, agora sabia exatamente como ela se parecia. De repente, o telemóvel de Alessandro vibrou. Uma fotografia apareceu de um número desconhecido. Mostrava Sofia a carregar Elvira pela neve, tirada há menos de 15 minutos. Por baixo, 7 palavras. Devias ter deixado a velha morrer. Alessandro olhou imediatamente através da janela escura. Acelera. O SUV acelerou. Sofia olhou para ele. O que aconteceu? Alessandro bloqueou o telemóvel antes que ela pudesse ver a imagem. Nada. Mas Elvira conhecia o filho demasiado bem. Alessandro. Ele olhou para Sofia, depois tomou a decisão que mudaria as vidas de ambos. Você não vai para casa esta noite. Sofia recuou. Com licença? O homem que levou a minha mãe sabe que você a ajudou. O olhar dele desceu brevemente. Vire o carro, disse Sofia. Alessandro não se moveu. Não. Esse endereço é o meu apartamento. O que é exatamente porque você não vai para lá? Sofia olhou para ele através do SUV, enquanto as ruas cobertas de neve de Chicago passavam desfocadas para além dos vidros escuros. Você não pode decidir onde eu vou só porque as pessoas têm medo de você. Um dos seguranças de Alessandro olhou para o chão, aparentemente a decidir que havia lugares mais seguros para olhar. Alessandro inclinou-se, os antebraços apoiados nos joelhos. Alguém raptou a minha mãe. Agarrou você com força suficiente para deixar marcas, fotografou-a sem o seu conhecimento e encontrou o seu endereço em menos de 1 hora. Isto não é sobre controlo, Sofia. É sobre mantê-la viva tempo suficiente para me odiar amanhã. Elvira apertou a mão de Sofia. Por favor. A resistência de Sofia suavizou, mas o medo permaneceu nos seus olhos. O meu senhorio tem uma chave suplente. O meu pagamento está no meu quarto. Tudo o que eu tenho está lá. Alessandro olhou para o seu uniforme de empregada de mesa manchado e para os sapatos molhados, e algo sobre aquelas palavras irritou-o mais do que ele esperava. Tudo o que ela possuía cabia num pequeno apartamento e, ainda assim, 20 minutos antes, ela arriscara-se por uma estranha. Você não vai perder nada, disse ele. O queixo de Sofia ergueu-se. Não prometa coisas que o dinheiro não pode garantir. Alessandro manteve o olhar dela. Eu não estava a falar de dinheiro. 30 minutos depois, portões de ferro abriram-se diante de uma mansão de pedra a norte do centro, rodeada por terrenos cobertos de neve e segurança armada. Sofia saiu do SUV e parou sob as luzes âmbar. Esta é a sua casa? Uma delas. Ela deu-lhe um olhar incrédulo. Claro que é. Pela primeira vez naquela noite, Elvira riu baixinho. Alessandro quase sorriu. Quase. Lá dentro, um médico examinou Elvira e confirmou que ela estava exausta e com hipotermia leve, mas ilesa. Sofia permaneceu perto da porta até Alessandro a notar a tremer. Ele desapareceu sem explicação e voltou com um grosso casaco cinzento e um par de meias quentes. Isto deve servir. Sofia olhou para o casaco, depois para ele. Como é que saberia?
Perguntei à governanta em vez de adivinhar. Isso surpreendeu-a. Nenhuma piada sobre o seu tamanho. Nenhum pedido de desculpas embaraçado. Apenas consideração. Obrigada, sussurrou. Antes que ela pudesse pegá-los, as portas da frente abriram-se e um homem impecavelmente vestido entrou com 2 guardas. O rosto de Alessandro perdeu instantaneamente a suavidade. Marco de Luca, primo de Alessandro e chefe de segurança, parou ao ver Sofia. Quem é ela? Sofia Dias. Ela salvou a minha mãe. Os olhos de Marco estreitaram-se. Ou ela esteve convenientemente lá quando Elvira desapareceu. A sala ficou fria. Sofia baixou o casaco. O quê? Alessandro interveio entre eles. Cuidado. Marco colocou um tablet na mesa. As filmagens de segurança do cantinho da tia Rosa desapareceram 10 minutos depois de a senhora Moretti ter sido levada. E de acordo com a nossa gente, esta mulher tem 42 mil euros em dívidas. O rosto de Sofia empalideceu. Isso não tem nada a ver com isto. Dá-lhe 42 mil razões para vender informação. A voz de Alessandro tornou-se perigosamente baixa. Chega. Mas Marco continuou. Encontramos também uma transferência para uma conta ligada ao nome dela. 10 mil euros depositados ontem. Sofia olhou para o ecrã. Essa não é a minha conta. Tem a sua informação de segurança social associada. Alguém roubou-a. Marco deu um sorriso sem humor. Conveniente. Sofia olhou para Alessandro e a mudança na sua expressão doeu mais do que uma acusação teria doído. Ela esperava que ele acreditasse em Marco. Claro que sim. Homens com poder provavelmente passaram a vida dela a decidir quanto ela valia antes de a ouvirem falar. Alessandro pegou no tablet, estudou a transferência e depois pousou-o. Sofia fica. Marco ficou tenso. Você está a arriscar esta família por uma empregada de mesa que conheceu há 1 hora. Não, disse Alessandro. Estou a recusar-me a condenar a mulher que carregou a minha mãe pela neve com base em evidências que apareceram demasiado perfeitamente. Os olhos de Sofia ergueram-se para ele. Alessandro virou-se para Marco. Encontre a autorização bancária original. Descubra quem apagou as filmagens do restaurante. Até lá, use o nome dela com respeito. A mandíbula de Marco apertou-se, mas ele assentiu e saiu. Sofia suspirou trêmula. Por que é que acreditou em mim? Alessandro olhou para as marcas no pulso dela. Porque pessoas culpadas geralmente protegem-se a si mesmas primeiro. Você protegeu a minha mãe. Sofia piscou rapidamente e desviou o olhar antes que ele pudesse ver as lágrimas a formarem-se. Alessandro não a tocou. Simplesmente colocou o casaco ao lado dela, dando-lhe a escolha de o pegar. Então, o médico de Elvira ligou do andar de cima. Senhor Moretti, há algo que precisa de ver. Alessandro e Sofia seguiram-no para o quarto de Elvira. O médico segurou um pequeno objeto retirado do forro do casaco de Elvira. Um localizador preto, não maior que uma moeda de 20 cêntimos. Alguém a seguia mesmo depois de ela ter escapado. A expressão de Alessandro escureceu. Então, Sofia notou algo gravado na sua borda metálica. Aproximou-se. Espere. Alessandro olhou para ela. Você reconhece? O rosto de Sofia ficou pálido. Esse símbolo estava no anel de... Você deu-me o quê? Sofia olhou para Elvira. Mas a senhora idosa já estendia a mão para o avental manchado de Sofia, pendurado na cadeira. Alessandro moveu-se primeiro. Mãe, do que está a falar? Elvira enfiou 2 dedos no bolso frontal do avental e tirou uma pequena chave de latão embrulhada num recibo do restaurante. O rosto de Sofia ficou em branco. Nunca vi isso antes. Porque eu coloquei-o lá enquanto você me carregava, admitiu Elvira. Alessandro ficou chocado. Você usou-a para o esconder. Eu estava a tentar mantê-lo longe deles. E você tornou-a num alvo. A sua raiva aguçou-se, mas Sofia interpôs-se entre mãe e filho. Parem. Ela estava aterrorizada. Alessandro olhou para ela, espantado por Sofia estar a defender Elvira mesmo agora. As mãos de Elvira tremeram. O homem do casaco cinzento não estava a tentar matar-me. Ele queria isto. Ela apontou para a chave. Há 3 dias, encontrei um recibo de cofre escondido entre os velhos papéis do seu pai.
A caixa foi aberta sob um nome falso há 6 anos, na mesma semana em que o seu irmão morreu. Alessandro ficou completamente imóvel. 6 anos antes, o seu irmão mais novo, Luca, fora morto durante a traição que supostamente terminara com a morte de Viktor Sokolov. Alessandro passara anos a acreditar que o derramamento de sangue terminara. "O que está dentro da caixa?" perguntou ele. "Não sei, mas Viktor sabe que eu a encontrei." Sofia olhou de Elvira para a chave. "Então, dê-lhe. O que quer que esteja naquela caixa não vale a ninguém morrer." Os olhos de Alessandro fixaram-se nela. É exatamente isso que alguém quer que acreditemos. O telemóvel dele tocou antes que ela pudesse responder. "Marco." Alessandro colocou-o em altifalante. "Rastreamos o depósito de 10.000 euros. Foi feito através de 3 contas de fachada. De quem é a autorização?" "Minha." O silêncio engoliu a sala. Marco continuou rapidamente. "Chefe, eu não enviei isso. Alguém copiou as minhas credenciais." O olhar de Alessandro endureceu. "Então, temos alguém na nossa rede de segurança." O estômago de Sofia desceu. A conta bancária falsa, as filmagens do restaurante apagadas, o motorista de Elvira a ser redirecionado, nada disso podia ter acontecido por acidente. Alguém próximo de Alessandro estava a ajudar Viktor. De repente, as luzes apagaram-se. Sofia engasgou-se. Lâmpadas de emergência brilhavam em vermelho ao longo do corredor. Alessandro imediatamente colocou-se à frente dela e de Elvira. A sua mão desapareceu debaixo do casaco, enquanto os guardas gritavam lá embaixo. "Fiquem atrás de mim." Um estrondo soou do primeiro andar, depois outro. O telemóvel de Alessandro exibiu um alerta. Westgate violado. Sofia agarrou o braço de Elvira. "A outra saída, certo?" "Sala segura", disse Alessandro. Guiou-as pelo corredor escuro, mantendo o corpo entre Sofia e todas as portas. A meio do corredor, Sofia parou. "Espere. Continue a andar." "Alessandro, espere." Ela apontou para o monitor de segurança, a brilhar no fim do corredor. O feed da câmara mostrava 3 intrusos armados a entrar pela ala oeste. Mas Sofia não estava a olhar para eles. Ela estava a olhar para uma quarta figura parada dentro da mansão, a abrir uma porta interior para eles. "É ele!" sussurrou ela. Alessandro seguiu o seu olhar. O homem usava um casaco cinzento. Quando ele se virou, a câmera captou a cicatriz ao lado da orelha esquerda. Viktor Sokolov, vivo dentro da casa de Alessandro. Elvira cobriu a boca. A expressão de Alessandro tornou-se aterrorizadoramente calma. "Sala segura, agora." Mas Sofia lembrou-se de repente de algo. O anel dele. Alessandro olhou para ela. "O quê?" "Quando ele me agarrou lá fora do restaurante, a serpente no anel dele estava virada para trás. Achei estranho." Ela pegou no localizador da mesa de cabeceira de Elvira e examinou o brasão gravado. "Esta serpente está virada para a esquerda. O anel dele virava para a direita." Alessandro olhou para ela. Os olhos de Sofia arregalaram-se enquanto a resposta se formava. Talvez esse homem não seja Viktor. Alessandro pegou no rastreador. O seu pai usara uma vez brasões familiares espelhados para um único propósito: identificar um infiltrador a operar sob o nome de outro homem. "Ele está a impersoná-lo", disse Alessandro. Elvira abanou a cabeça. "Então, quem é ele?" Uma voz respondeu do corredor escuro, alguém que Alessandro deveria ter reconhecido há anos. Alessandro virou-se e empurrou Sofia para trás dele. O homem de casaco cinzento estava a 6 metros de distância. Lentamente levantou ambas as mãos. Depois removeu o lenço que cobria a metade inferior do seu rosto. A respiração de Alessandro parou. A cicatriz era real. Os olhos eram inconfundíveis. "Luca", sussurrou Elvira. Sofia sentiu a mão de Alessandro afrouxar ao lado do corpo. O irmão mais novo que ele enterrara há 6 anos estava dentro da mansão. "Você está morto", disse Alessandro. Luca Moretti deu um sorriso partido. "É isso que o Marco queria que você acreditasse." Os olhos de Alessandro mudaram. "Marco? Ele vendeu as nossas rotas ao Viktor há 6 anos. Viktor morreu naquela noite. E eu não." Luca olhou para Sofia.
E agora o Marco está a incriminá-la porque a sua mãe encontrou as provas. O telemóvel de Alessandro vibrou. Uma transmissão de segurança ao vivo apareceu. Marco estava de pé do lado de fora da sala segura com 4 homens armados. Então, uma mensagem encheu o ecrã. Traga a chave antes da meia-noite, ou a sua mãe e a empregada não sairão desta casa vivas. Sofia olhou para o relógio. 23h17. Restavam 43 minutos. Alessandro virou-se para ela, esperando medo. Em vez disso, Sofia pegou na chave de latão. Então, vamos parar de fugir. Alessandro aproximou-se. Você não tem de provar nada. Os olhos dela brilharam, mas a voz dela permaneceu firme. Eu não estou a provar nada. A sua mãe arriscou-se para proteger a verdade e alguém usou o meu nome para a enterrar. Eu quero-a de volta. Temos 42 minutos e ninguém sai pelo portão da frente, disse Alessandro enquanto outro tiro ecoava pela mansão. Ele ficou entre Sofia e a escada, um braço ainda a protegê-la enquanto Luca verificava o corredor escuro. Elvira agarrou a chave de latão, mas Sofia gentilmente tirou-lhe. O Marco pensa que isto é o que importa, disse Sofia. Então, deixe-o pensar que está a consegui-lo. Os olhos de Alessandro estreitaram-se. Absolutamente não. Você disse que fazíamos isto juntos. Juntos não significa que o use como isco. Sofia aproximou-se até que apenas centímetros os separavam sob as luzes de emergência vermelhas. E proteger-me não significa decidir que sou fraca demais para ajudar. Por um momento, Alessandro viu a mesma mulher que se agachara na neve e oferecera às suas costas a sua mãe assustada. Ele odiou o que Sofia propunha porque isso a colocava em perigo. Ele respeitou-a porque ela compreendia isso e ainda assim estava a propor. Luca interrompeu. O cofre não fica em Chicago. Alessandro virou-se. Luca tirou um documento dobrado de dentro do casaco. O seu pai nunca confiou em bancos. O endereço no recibo de Elvira pertence a um antigo cofre de registros Moretti debaixo desta casa. Elvira olhou para ele. Então o Marco tem procurado no lugar errado. Até agora. Alessandro verificou a hora. Shure 3H23. Restavam 37 minutos. Moveram-se por um corredor de serviço escondido atrás da biblioteca. Alessandro na frente, Sofia e Elvira no centro, Luca a guardar a retaguarda. No fundo de uma escada estreita, havia uma porta de aço. Sofia inseriu a chave de latão. Girou. Lá dentro, fileiras de velhos registros enchiam prateleiras poeirentas, mas uma caixa metálica estava sozinha debaixo de uma lâmpada de secretária. Alessandro abriu-a e encontrou uma pendrive, fotografias e registros de transações escritos à mão. Luca apontou para a assinatura de Marco ao lado de pagamentos feitos a Victor há 6 anos. Havia também prova de que Marco tinha redirecionado o motorista de Elvira naquela noite, criara a conta falsa em nome de Sofia e ordenara o apagamento das filmagens do restaurante. Sofia olhou para os papéis. Ele escolheu-me porque ninguém questionaria culpar uma empregada de mesa falida. Alessandro olhou para ela. Ele escolheu a mulher errada. De repente, a porta do cofre bateu. Um altifalante estalou por cima. A voz de Marco encheu a sala. A tocar Alessandro, traga as provas lá para cima ou a ventilação desliga-se. Alessandro olhou para um pequeno painel de controlo. Uma contagem regressiva vermelha apareceu. 15 horas. Ele encontrou-nos, disse Luca. Sofia examinou o teto, depois o velho mapa de serviço ao lado da secretária. Não, ele encontrou o cofre, não nós. Apontou para uma estreita passagem de manutenção marcada atrás das prateleiras. Este edifício costumava ter acesso a carvão, não é? Alessandro olhou para ela. Como é que viu isso? Passo 12 horas por dia a notar coisas que as pessoas ignoram. Juntos, Alessandro e Luca moveram a prateleira. Uma passagem apertada apareceu atrás dela. Alessandro enviou Elvira com Luca primeiro, depois estendeu a mão a Sofia. Ela pegou nela. Emergiram 7 minutos depois, atrás do salão de baile da mansão, onde Marco esperava com vários homens armados, acreditando que eles ainda estavam presos no subsolo. Alessandro podia ter ordenado um ataque. Em vez disso, sussurrou Sofia, faça-o confessar.
Alessandro compreendeu imediatamente. Às 23h48, ele entrou abertamente no salão de baile, segurando a caixa metálica. Sofia permaneceu vários metros atrás dele, a pendrive escondida no bolso do avental. Finalmente, disse Marco com um sorriso. Você traiu o meu pai, disse Alessandro. Cuidado com o que a dor o faz acreditar. Você incriminou Sofia. Marco olhou para ela com desprezo. Ela era perfeita. Dívidas, sem influência, sem família para quem alguém importante pudesse ouvir. As pessoas acreditam no pior sobre as mulheres que já olham para baixo. Sofia estremeceu, mas Alessandro deu um passo para o lado até ficar exatamente ao seu lado, em vez de à sua frente. Continue a falar. Marco riu. Você está a deitar fora 6 anos de poder por uma empregada de mesa? Não, respondeu Alessandro. Estou a descobrir para que serve o poder. O sorriso de Marco desapareceu. Sofia levantou calmamente o telemóvel de Alessandro de trás do avental. A conversa estava a ser transmitida para todos os tenentes seniores Moretti à espera fora da propriedade. Marco percebeu-a 1 segundo demasiado tarde. Sua pequena, ele investiu contra Sofia. Alessandro interceptou-o, mas Marco sacou uma pistola. Sofia viu o movimento antes de Alessandro. Alessandro! Ela empurrou-o para o lado enquanto o tiro estalava pelo salão de baile. Alessandro bateu no chão. Sofia tropeçou para trás ilesa enquanto Luca e os guardas se apressavam e desarmavam Marco. Em segundos, o traidor estava cercado. Alessandro levantou-se imediatamente e foi para Sofia. Você está magoada? As suas mãos pairavam perto dos ombros dela, com medo de tocar até ela abanar a cabeça. Estou bem. Só então ele a puxou contra si. Às 23h57, Luca ligou a pendrive ao ecrã do salão de baile. Registros, mensagens, pagamentos e imagens de vigilância apareceram diante de todo o Conselho Moretti. A traição de Marco era inegável. Sofia estava ao lado de Alessandro, enquanto os mesmos homens poderosos que outrora a podiam ter dispensado observavam a empregada de mesa expor o homem que os enganara durante 6 anos. Marco olhou-a com ódio. Ela não pertence aqui. Alessandro pegou lentamente na mão de Sofia à frente de todos. Essa decisão nunca foi sua. Então, outro ficheiro apareceu no ecrã. O rosto de Luca mudou. Alessandro, a mais. Era uma gravação de áudio datada de 6 anos atrás. Alessandro reconheceu imediatamente a voz do seu pai. Mas a segunda voz fez Elvira engasgar-se. A gravação provou que Marco não agira sozinho. Mais alguém dentro da família Moretti ordenara a traição. Reproduza, disse Alessandro, e todas as pessoas no salão de baile ficaram em silêncio enquanto a voz do seu pai enchia a sala. A gravação durou menos de 1 minuto, mas destruiu 6 anos de mentiras. Marco recebera ordens de Vincent Moretti, o tio de Alessandro, e o homem sentado calmamente na extremidade da mesa. Vincent organizara a traição para remover o pai de Alessandro, tomar o controle da família e culpar Viktor Sokolov quando o plano colapsasse. Luca só sobrevivera porque Viktor, percebendo que também fora traído, o ajudara a desaparecer antes que Marco pudesse terminar o trabalho. Vincent levantou-se lentamente. Você vai acreditar numa gravação antiga em vez do seu próprio sangue? Alessandro olhou para Luca, depois para Elvira e finalmente para Sofia. Sangue não carregou a minha mãe pela neve esta noite. Lealdade, sim. Vincent estendeu a mão para dentro do casaco. Alessandro moveu-se instantaneamente, puxando Sofia para trás dele, enquanto seus guardas cercavam o tio. Não, avisou Alessandro. Vincent congelou. Alessandro podia ter respondido à traição com violência, mas em vez disso, ordenou aos seus homens que desarmassem Vincent e entregassem todas as provas às autoridades competentes. O Império Moretti sobreviveria sem outro corpo no chão. Marco e Vincent foram levados embora, enquanto os restantes membros do conselho ficavam em silêncio chocado. Então, um homem olhou para o uniforme manchado de Sofia e murmurou. Tudo isto por causa de uma empregada de mesa. Alessandro ouviu-o. Sofia também. Meses atrás, ela poderia ter baixado os olhos. Naquela noite,
Ela deu um passo à frente. Não, disse ela calmamente. Tudo isto aconteceu porque homens poderosos pensaram que pessoas que consideravam sem importância não notariam o que estavam a fazer. Ninguém respondeu. A expressão de Alessandro suavizou-se com orgulho inconfundível. E é por isso, disse ele, que ela pertence onde quer que escolha ficar. Ao amanhecer, a tempestade enfraqueceu. Elvira estava a descansar em segurança lá em cima. Luca estava sentado ao lado dela depois de 6 anos perdidos, e as provas contra Marco e Vincent tinham sido asseguradas. Sofia estava sozinha perto das altas janelas da mansão, ainda com o casaco de Alessandro sobre o uniforme de empregada de mesa. Observou a luz pálida da manhã a espalhar-se pela neve até Alessandro se aproximar. Pela primeira vez, ele não tinha seguranças atrás dele, nenhuma ordem para dar, nenhum lugar para silenciar. O seu apartamento pode ser reparado, disse ele. A sua dívida pode ser. Sofia virou-se. Não. Alessandro parou. Eu não quero dever-lhe a minha vida. Então não deve. Ele aproximou-se, mas deixou espaço suficiente para ela escolher. Posso substituir uma porta. Posso protegê-la enquanto este caso for resolvido. Mas a sua vida continua a ser sua. Sofia estudou-o, surpreendida. Você não é muito bom a que lhe digam não. Estou a aprender. Aquilo finalmente fê-la sorrir. Alessandro estendeu a mão para ela. Depois parou, até que ela colocou a sua na dele. Ontem à noite, todos continuaram a decidir o que eu era, sussurrou Sofia. Demasiado grande, demasiado pobre, demasiado comum. Então, o Marco decidiu que isso me tornava descartável. O polegar de Alessandro moveu-se gentilmente sobre os seus nós dos dedos. Ele estava errado. Os seus olhos encheram-se. Você mal me conhece. Eu sei que você carregou a minha mãe 3 quarteirões através de uma tempestade de neve, depois de estranhos a humilharem. Eu sei que você recusou dinheiro quando a dignidade importava mais. Eu sei que você caminhou para o perigo em vez de abandonar pessoas que precisavam de você. A voz dele baixou. Eu sei o suficiente para querer aprender o resto. Sofia desviou o olhar enquanto uma lágrima escapava. Alessandro limpou-a cuidadosamente da sua bochecha. Você nunca precisou de se tornar menor para que alguém a visse, Sofia. Ela encontrou o olhar dele. Inclusive você? Especialmente eu. 3 meses depois, o cantinho da tia Rosa parecia muito diferente. Não porque Alessandro o comprara para ela, mas porque Sofia saíra nos seus próprios termos. Com o incentivo de Elvira e um pequeno empréstimo para negócios, Sofia insistiu em garantir o seu próprio futuro. Abriu um café de bairro onde os funcionários eram tratados com a dignidade que ela uma vez fora negada. Alessandro tornou-se o seu cliente mais intimidante, sempre a ocupar a mesma mesa de canto, e de alguma forma a lembrar-se exatamente quando Sofia se esquecia de almoçar. Luca reconstruiu lentamente a sua relação com a família. Elvira recuperou completamente e visitava Sofia tão frequentemente que os clientes assumiam que eram parentes. Talvez, em todos os aspectos que importavam, elas estivessem a tornar-se família. Numa noite de neve, Alessandro esperava do lado de fora do café, depois de fechar. Sofia saiu para o passeio, a mesma rua onde ele a vira, pela primeira vez a carregar a sua mãe, e encontrou-o sob o brilho quente das luzes da rua. "O que faz aqui?" perguntou ela. Alessandro estendeu a mão. "A levar-te para casa." Sofia sorriu e entrelaçou os seus dedos nos dele. Desta vez, ele não a estava a resgatar, e ela não estava a salvar a sua família. Eles estavam simplesmente a escolher um ao outro. O temido chefe da máfia que não confiava em ninguém, encontrara alguém digno de confiança, e a empregada de mesa curvilínea que o mundo subestimara, finalmente compreendera que ser escolhida não criava o seu valor. Simplesmente significava que alguém fora finalmente sábio o suficiente para o reconhecer. E talvez essa fosse a verdadeira razão pela qual Alessandro correu pela rua coberta de neve. Ele pensou que estava a correr para salvar a sua mãe, sem perceber que estava a correr para a mulher que o ajudaria a salvar a parte humana dele também. Então, o que você teria feito se fosse a Sofia? Teria fugido do perigo ou ficado para proteger uma estranha?
Conte-nos nos comentários. E se histórias sobre coragem, lealdade e amor inesperado são o seu tipo de história, subscreva o canal para não perder a próxima.